Se alguém te parasse agora e perguntasse o que é a vida para você, você saberia responder? A gente vive num tempo de tantos excessos, é muito estímulo, muita informação, muita comparação, muitas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer comprar, que a gente quer ser, que a gente quer ter. É muita coisa que a gente acaba sendo exposto diariamente. E talvez por conta disso, uma pergunta tão simples como essa tenha se tornado tão difícil de responder para muitas pessoas. E justamente sobre isso que eu queria te convidar para refletir comigo hoje. A refletir algo que parece que é tão óbvio, que é tão simples, que é tão fácil de responder, mas que pode mudar muito a forma como você vive a sua vida, a forma como você enxerga as coisas que você faz. E essa reflexão veio muito forte para mim depois que eu li o livro Volte ao Lar, antes que o dia termine. Eu vou deixar ele aqui na descrição. E eu senti que eu precisava trazer isso aqui porque foi algo que ficou ali na minha cabeça durante algum tempo. A gente vive hoje uma era assim de uma super disponibilidade, muito estímulo, muita informação, tudo com a facilidade muito grande. Tudo que a gente pode ter hoje em dia, a gente consegue ter simplesmente apertando alguns botões na tela do nosso celular. A gente não precisa nem sair de casa, nem sair do sofá, muitas vezes, para poder ter algumas coisas. Isso, com certeza, gera impactos na gente, gera muita comparação, porque a gente tem muito acesso a outras pessoas hoje em dia também. A gente consegue ver, inclusive, até mesmo em criancinhas, de cenas que a gente consegue ver de uma criancinha que tem alguma coisa e que a gente vê uma outra criancinha falando, ah, mas eu também tenho isso. Ou ela vendo algum brinquedo de alguma criança e ela falando que ela também quer ter aquilo, pedindo aos pais para também ter aquele brinquedo, para também ter aquela roupa, aquela fantasia. E é essa comparação sobre quem tem mais, sobre quem tem o melhor, quem tem mais acesso às coisas, quem vive a vida melhor. Esse melhor, essa comparação assim, é muito abstrata, porque às vezes o que é melhor para mim não vai ser o melhor para você e vice-versa. Tá tudo bem. E quando a gente entra nesse ponto desse acesso a muitas coisas, de ter acesso a muito conteúdo, a muita informação, que gera muito o desejo, entra naquele ponto de que em um único dia a gente acaba vendo tantas coisas, a gente tem acesso a tantos estímulos, tanta informação, a gente acaba desejando muitas coisas durante o dia, porque a gente vê muitas pessoas, cada uma com suas rotinas, com seus estilos de vida, com seus produtos, com as coisas que elas têm, com a forma que elas vão vivendo as suas vidas, e a gente sempre acaba falando, poxa, eu queria ter isso que ela tem, poxa, que legal isso aqui, seria legal se eu conseguisse ter também. Entra uma distinção muito importante que a gente pode fazer justamente entre entender o que é uma necessidade que você realmente tem, aquilo que você está em falta e que se você tivesse, preencheria alguma necessidade sua aí, e aquilo que é apenas um desejo, que muitas vezes é guiado apenas pelo ego, que na verdade, em vez de nos preencher, muitas vezes nos esvazia, porque como é movido pelo ego, a gente sempre vai ter aquela sensação de que precisa de mais. Então é como se aquela coisa que a gente adquiriu, em vez de nos preencher, ela nos esvazia porque nunca é suficiente, a gente sempre está buscando além. Por isso que eu fiz esse vídeo e eu comecei fazendo essa pergunta de o que é a vida para você, justamente esse convite que eu te faço para você refletir um pouco sobre isso. E já deixo aqui de exercício para quando terminar esse vídeo você de fato, tirar um tempo e pensar nisso, pegar um papel, pegar uma caneta, até mesmo no celular, você escrever, refletir sobre isso e de fato colocar para fora, não apenas ficar aquele emaranhado que muitas vezes fica na nossa cabeça. Quando a gente escreve, seja no papel ou no próprio celular, no computador, a gente começa a organizar esses pensamentos e aí aquilo que estava tudo bagunçado já começa a ficar um pouco mais organizado e quando a gente visualiza sem ser apenas pensando, a gente consegue até mesmo enxergar as coisas que estavam na nossa cabeça por uma ótica diferente. Então escreve isso assim sem filtro. O que é a vida para você? O que significa viver uma boa vida? E aqui eu não estou falando da sua vida perfeita, a vida dos seus sonhos. Estou falando de uma forma mais realista, de uma forma mais geral mesmo. Qual o significado da vida para você? Para algumas pessoas se resume a viver ali uma vida de acordo com os valores dela, viver cercado das pessoas que ela ama, viver com tempo de qualidade, tendo simplicidade. Já para outras pessoas, ter bens materiais, a viver uma vida de conforto, de status, de dias cheios e corridos, tendo sempre o trabalho no centro de tudo. E aqui eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado. Para cada pessoa,
vai ter um conceito, porque vai partir dos valores que aquela pessoa tem para a vida dela. Então, de acordo com o que ela considera importante, ela vai ter um conceito diferente do que é a vida. Não existe um certo ou um errado nisso, é simplesmente aquilo que faz sentido para você. Por isso que o objetivo desse vídeo não é trazer um conceito ali, um rótulo, mas sim te fazer enxergar qual que é a sua versão, qual que é a sua percepção sobre essa pergunta que eu trouxe aqui para o tema desse vídeo. Quando você faz esse exercício assim com consciência, sendo honesta com você mesma, você começa a enxergar muitas coisas que você não enxergava. Você começa a perceber, na verdade, muito do que está sobrando. Não é nem o que está em falta, mas o que está sobrando, porque você começa a perceber coisas que não fazem mais sentido, coisas que estão ali apenas ocupando seu espaço, seu tempo, sua energia, mas que não tem nenhum valor real para você. Isso não se encaixa apenas a coisas materiais, mas a hábitos, comportamentos, conteúdos que você consome diariamente, a sua postura, as relações que você cultiva, que você mantém. E aí é como se fosse aquele momento daquele cliquezinho assim, de tipo, você parar e pensar, nossa, por que eu faço isso há tanto tempo? Qual o sentido? Ou então de pensar por que eu me permito passar por esse tipo de situação. Às vezes a resposta é mais simples, mas também mais dura do que você desejaria. Às vezes é a forma que você encontra de talvez ser mais vista, ser mais aceita, de ser mais respeitada, de ser mais valorizada. E isso também não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas é simplesmente você desenvolver esse autoconhecimento e você entender o porquê que você faz cada coisa. Você tem um real motivo para você, ou se muitas vezes você faz por uma expectativa externa. E isso aqui não é um julgamento, não é uma crítica, é apenas uma provocação que eu quis trazer para que você saia desse modo automático, que é algo que eu sempre prezo aqui, da gente sair do piloto automático e viver uma vida com mais intencionalidade, com mais verdade, de fato, uma vida que faz sentido para você, com mais propósito, de acordo com aquilo que está alinhado com os seus valores, com aquilo que você sente que você foi colocada para fazer aqui. E para que você pare de viver seguindo muitas vezes padrões que muitas vezes nem faz sentido para a sua essência, para quem você de fato é. E tire você desse modo de viver em caixinhas ou apenas seguindo modelos baseados em outras pessoas, como se fossem vários robozinhos, um imitando o outro, e você começa a viver uma vida com mais autenticidade, fazendo escolhas que estão mais alinhadas com quem você verdadeiramente é. Porque, no fim das contas, a forma como você define a sua vida vai definir como que você vai se comportar, como que você vai de fato levar a sua vida. A nossa vida aqui, essa vida que a gente tem aqui na Terra, é a única que a gente tem. E se a gente não viver essa vida seguindo os nossos propósitos, seguindo de fato quem a gente é, a nossa essência, não vai ter valido a pena. Se essa reflexão, que foi bem curtinha, fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Se você quiser comentar, se sentir à vontade para resumir aqui, não quiser colocar tudo, mas me fala o que é a vida para você hoje, o que faz sentido para você. E se você gostou desse tipo de vídeo assim, que foi como se fosse uma pílula bem rapidinha assim de autoconhecimento, e você quer ter mais momentos como esse aqui, mais vídeo desse formato, pausa de conexão, de reflexão, com mais intenção, se inscreve aqui no canal, curte aqui para eu saber que você quer mais vídeos assim e continua comigo aqui nessa jornada, porque eu quero trazer muitos vídeos assim para despertar esse autoconhecimento ao longo desse ano de 2026.